Mais 2 casos confirmados da nova varíola, a monkeypox, aqui em Sorocaba. E ao vivo os detalhes com a repórter Rani Oliveira. Oi, Rani, boa tarde. Preocupante essa notícia, hein? Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, Sorocaba registra aí mais 2 casos de varíola dos macacos e agora totalizando 17 casos, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E ainda a Secretaria informou que aqui na região nós temos ao todo, até o momento, 48 casos de varíola. E sendo Jundiaí a cidade com maior número de casos, totalizando 18 pessoas infectadas. Em seguida, vem Sorocaba agora com 17. Existem alguns municípios que têm um número menor. São eles Campo Limpo Paulista, São Roque, Várzea Paulista e Votorantim. Estão até agora com 2 casos. E alguns municípios com um número menor ainda, de apenas 1 caso até agora, que são eles Serquilho, Itapetininga, Itupeva e Piedade. Mairim, que também tem um caso confirmado, mas a prefeitura informou que se trata de uma pessoa que é natural da cidade, mas mora e trabalha na capital paulista. Até agora, o Brasil, Barazal, é o 3º país do mundo com maior número de infectados por essa doença. E só no início dessa semana já superou 2 países, Reino Unido e Alemanha. Totalizando aqui o Brasil, então, até agora, 3.081 casos, ultrapassando aí esses países, né, no número de contaminados. E o Brasil também, ele registrou os primeiros 2 casos, se tratando de crianças. Foram 2 crianças menores de 1 ano, uma em São Paulo e a outra na Bahia. E lembrando que essa doença, ela é transmitida de humano para humano, com contato físico bem próximo, também pelas vias respiratórias, nariz, boca, nariz e também saliva, alguma secreção também. E os sintomas são aqueles assim que todo mundo já sabe, né? Mas vale a pena reforçar. Dor de cabeça, febre, indisposição, dor nas articulações e entre outros. E lembrando que essa doença não é transmitida de macaco para humano, e sim só de humano para humano, porque desde quando começou a se falar dessa doença, como se chama a varíola dos macacos, o número de mortes de macacos aumentou aí pelo Brasil e no mundo. Então vale reforçar que essa doença é transmitida apenas de humano para humano, né, Barazal? Porque senão as pessoas confundem, acabam confundindo. Então é importante se informar a respeito sempre, né? Importante mesmo, e até por isso a imprensa toda está evitando falar varíola dos macacos. Popularmente conhecida como varíola dos macacos, mas até está evitando esse termo porque os animais começaram a sofrer realmente ataques, né? Os macacos não tem nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma, estão lá na natureza, onde estiver, e enfim. Agora, você estava dando a relação aí das cidades, parece que você não falou, mas Itu também tem um caso, Itu tem um caso registrado, né? Um homem de 21 anos em Itu, né? Acho que essa notícia é recente, mas Itu também. Agora, o que começa a preocupar, hein, Rani? O que dá um alento, né, é que não existem casos graves da doença. Caso de internação de UTI, pelo menos a gente não tem registro, casos de morte, poucas mortes ainda bem. No Brasil não lembro se tem, mas já teve uma ou outra em outros países. De qualquer forma, Rani, o que é preocupante? Porque agora registros em crianças, né? Porque Exatamente. imagina só, você teve varíola? Não, eu tive varíola, não foi a dos macacos, mas eu tive. Não tive. Mas eu tive. Eu tive com 8 anos a varíola. E realmente é complicado, fica com as pintinhas, coça bastante, irrita bastante. E aí, mesmo ainda não tendo casos graves, ainda bem, realmente é um desconforto tremendo. E é preciso tomar cuidado. E é como se fosse uma gripe, que não adianta que você pegou a varíola hoje, amanhã tomou um remédio, amanhã está curado. Não, ela vai passar por um período, pelo menos uns 7 dias, com você, com a pessoa que está com a doença. Então, várias coisas que precisam ser feitas e as pessoas precisam mesmo tomar cuidado, porque é um negócio que é muito desconfortável, viu,
Rani, ainda mais para criança, né? Exatamente, os médicos alertam ainda mais sobre os cuidados. A gente vem aí de uma pandemia, estamos vivendo ainda uma pandemia contra a Covid e os cuidados são semelhantes. Uso de máscara sempre que puder, sempre que estiver em locais com muitas pessoas, lavar as mãos. Então, os cuidados continuam, a doença mudou, né? Foi acrescentada mais uma enfermidade aí para a gente se cuidar, mas os cuidados com a higiene continuam sendo os mesmos. Então, os médicos recomendam aí evitar o contato muito próximo, porque assim, quando uma pessoa é infectada, os médicos orientam, acompanham e a recomendação mais comum é o isolamento domiciliar. Então, ficar em casa, mas sem o contato com os outros parentes, para não ter a contaminação, já que a principal característica de transmissão, a principal transmissão dessa doença, segundo os médicos, entre outras formas, mas a principal é o contato físico direto. Então, o isolamento domiciliar, assim que recebe o diagnóstico, segundo os médicos, é essencial. Então, vale a pena você saber aí como lidar e em qualquer sintoma que eu falei aqui, por exemplo, né, dor de cabeça, erupções na pele principalmente, que é algo visível, então febre, então tem que correr para o médico para ter o diagnóstico quanto antes e se cuidar e cuidar da família também. Perfeito, é isso aí. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos. Eu, minha irmã e meu irmão, pegamos os 3 em casa. Não teve como evitar. E aí separou copo, separou toalha. E isso é uma preocupação, uma precaução que as pessoas precisam ter se tiver algum sintoma, alguma suspeita, e é sempre procurar um médico mesmo, né? Bom, vamos torcer para que as coisas terminem logo, porque está tomando corpo. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou como um vírus, como um problema global, não é? De saúde pública, e vamos esperar que as coisas melhorem. Pela tendência vai aumentar ainda mais o número de casos, mas vamos torcer para que não tenha mortes e que isso passe o mais rápido possível. Tá bom, Rani? É isso mesmo, vamos torcer para serem casos leves, né? Como tem sido até agora.